Quando foi que Jesus começou a existir? Quando foi que Jesus começou a existir? Jesus começou a existir no ventre de Nossa Senhora? Sim ou não? Sim ou não? Foi no ventre de Nossa Senhora que Jesus começou a existir? Enquanto natureza humana, sim. Enquanto natureza humana. Enquanto natureza divina, não. Enquanto natureza divina, não. Jesus é o Verbo divino, é a palavra divina, é a segunda pessoa da Santíssima, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Como Deus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus sempre existiu. Ele é e nunca vai deixar de ser. Ele é. Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus existe como Deus antes de todos os séculos. Antes de todos os séculos. Antes de todos os tempos. Desde toda a eternidade. Portanto, como Deus, Jesus é. Jesus existe antes de todos os séculos, desde toda a eternidade. Mas como homem, ele assumiu a natureza humana, onde? No ventre de Maria Santíssima, no útero de Maria de Nazaré. Olha para mim. Antes de todos os séculos, como Verbo divino, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, como palavra de Deus, Jesus tem um Pai, o Pai eterno. Quando ele se encarna na nossa história, quando ele se faz homem, pessoa humana, ele assumiu uma mãe, Maria de Nazaré. Na eternidade, ele tem um pai. No tempo, ele tem uma mãe. Nos céus, ele tem um pai. Na terra, ele tem uma mãe. Interessante que Jesus, ele tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, a substância divina e a substância humana. Se vocês prestarem atenção na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o autor sacerdotal, ele nos diz assim: o Filho é a irradiação da glória do ser do Pai. Em outras traduções, o Filho é o esplendor do ser do Pai. Ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo divino, Cristo,
tem a mesma natureza do ser do Pai. Do ser do Pai e do ser do Espírito Santo. Jesus tem o mesmo ser, tem a mesma essência, tem a mesma substância, tem a mesma natureza, tem a mesma glória, tem a mesma majestade, tem o mesmo esplendor, tem a mesma beleza, tem o mesmo poder, como o Verbo divino do Pai e do Espírito Santo. É o que nós chamamos de pré-existência divina de Jesus. Muitas vezes a gente pensa que Jesus começou a existir no ventre de Nossa Senhora há 2022 anos, em Belém da Judeia, enquanto o Verbo divino encarnado, que assumiu a carne humana, que se fez pessoa humana, sim, enquanto Verbo eterno, enquanto Verbo divino, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus sempre, eu quero escutar essa palavra, sempre existiu. Jesus sempre, não escutei, Jesus sempre, Ele sempre existiu. Antes de todos os séculos, desde toda a eternidade. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus, Ele nos diz assim: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Quem me acolhe, acolhe o Pai. Quem me recebe, recebe o Pai. E quem me rejeita, rejeita o Pai. E Ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Temos a mesma natureza. Somos duas pessoas distintas. Primeira pessoa da Santíssima, segunda pessoa da Santíssima, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, três pessoas distintas, mas uma divindade só, uma natureza só, uma essência só, uma majestade e um poder só. Interessante que na escola paulina, na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, Colossenses 2:9, diz assim: em Cristo habita a plenitude da divindade. Em Cristo habita a plenitude da divindade. A perfeição da divindade habita em Cristo. E diz mais: em Cristo habita a plenitude da divindade em forma corporal. Portanto, nesse menino simples, Jesus de Nazaré, pobre, simples, nessa criança frágil, habita a plenitude da divindade, a plenitude da majestade, a plenitude do poder, a plenitude da salvação, a plenitude do amor de Deus habitam nessa criança simples chamada menino Jesus. Jesus é Deus, que na plenitude dos tempos assumiu a natureza humana no ventre de Maria Santíssima. Aí sim começa a história humana do Verbo divino feito homem, do Verbo divino feito carne, do Verbo divino, do Verbo eterno, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, feita gente como a gente. Meus irmãos, interessante a gente ter consciência de tudo isso, para que nós não caiamos em algumas heresias. Citarei algumas, preste bem atenção. Existia uma heresia chamada subordinacionismo. Subordinacionismo. O que é que dizia essa heresia? Essa heresia dizia
que Jesus é uma figura inferior ao Pai, que Jesus é menor do que o Pai, que Jesus é subordinado ao Pai. Subordinacionismo. Eu pergunto a vocês: Jesus é inferior ao Pai? Jesus é menor do que o Pai? Jesus é subordinado ao Pai? Não. Jesus é de mesma natureza, honra, glória, louvor e vitória do Pai e do Espírito Santo. Jesus não é inferior ao Pai. Mas, padre, o senhor está mentindo. Porque lá em João capítulo 14, versículo 28, Jesus diz: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. O padre está mentindo. Peguei o padre na mentira. Pegou não. Quando Jesus diz: o Pai é maior do que eu, Jesus está falando enquanto natureza divina esvaziada. É a kenosis de Jesus. Em outras palavras, enquanto homem. Enquanto homem, obviamente, a natureza divina é superior à natureza humana. Enquanto homem, claramente, Deus é maior do que os homens. Quando Jesus diz: o Pai é maior do que eu, Ele está falando enquanto dimensão humana, enquanto natureza humana. Mas já enquanto Deus, Ele diz: eu e o Pai somos um. E São Paulo diz: em Cristo habita a plenitude da divindade. E no prólogo de São João, escutaram o Evangelho? João capítulo 1, a palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. A palavra é Deus. Jesus é Deus, e não é um Deus com D minúsculo não. Atenção, Jesus não é um semideus, não é um Deus de segunda categoria, não é um Deus inferior, não. A palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. Jesus é Deus. Diga para quem está ao seu lado: Jesus é Deus, igual ao Pai e ao Espírito Santo. Foi esse Jesus, foi esse Deus que veio nos visitar. Foi esse Deus que veio nos salvar. Coloca o dedo assim no rosto da pessoa que está ao seu lado, na cara, e diga: aprenda, Jesus é Deus, igualzinho ao Pai e ao Espírito Santo. E diga assim: crie vergonha na sua cara, e aprenda isso definitivamente. Quando é que os católicos vão entender isso? Tem católico que pensa de forma subordinacionista que Jesus é um semideus, ou que Jesus é um Deus de segunda categoria, que é inferior ao Pai. Não, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E diz mais: tudo foi feito por meio da palavra, tudo foi feito com a palavra, e tudo foi feito pela palavra. Tudo que o Pai faz é por meio de Cristo, em Cristo, com Cristo e para Cristo. E nada do que o Pai faz é sem Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem sempre numa obra comum às três pessoas divinas. Agem sempre de uma forma comunitária, amorosa, numa comunhão plena. Ninguém é maior do que ninguém. Vocês sabem que essa heresia do subordinacionismo, que diz que Jesus é subordinado ao Pai, tem um objetivo prático: justificar a arbitrariedade dos pais nas famílias.
justificar a violência, a opulência do pai nas famílias, justificar as atrocidades do chefe de família, da chefa da família, as arbitrariedades das autoridades públicas, das autoridades políticas, civis, militares, eclesiásticas. Isso se chama monarquismo patriarcal. Monarquismo patriarcal. Justificar que o pai é maior do que o filho e é maior do que o espírito, para justificar as atrocidades e as arbitrariedades do pai. Justificar a centralidade do poder, um poder que justifica a subserviência, a violência, a humilhação, um poder opulento, arbitrário, violento, injusto. É por isso que a heresia do subordinacionismo, que coloca Jesus inferior ao Pai, ela cabe e é boa para muita gente que quer justificar a violência do pai, do chefe de família, da chefa da família, das autoridades, que quer justificar as arbitrariedades de todos aqueles que mandam e que são autoritários e arbitrários. Não, o Pai não é maior do que o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma divindade, a mesma glória, a mesma beleza, o mesmo amor e a mesma salvação. Amém, igreja? Interessante que surgiram outras heresias monofisistas que diziam assim que Jesus, ele não assumiu a natureza humana, mas ele tem apenas uma aparência de ser humano. Ele não é homem de verdade, mas ele tem apenas aparência de ser humano. É o docetismo, o monofisismo, o gnosticismo, o maniqueísmo helenista. São heresias que negavam a humanidade de Jesus. E essas heresias, elas estão muito presentes hoje. Como assim, padre? Olha para mim, você vai entender. A heresia que nega a humanidade de Jesus, que coloca Jesus apenas como Deus, mas nega a encarnação de Jesus, a kenosis de Jesus, a descida de Jesus, o assumir a natureza humana de Jesus. Vou dar um exemplo agora. Às vezes eu digo para uma pessoa: meu filho, perdoe quem machucou você. Não, perdoo nada, padre, perdoo nada. Perdoe. Jesus não disse para perdoar 70 vezes 7? Ah, padre, foi Jesus que era santo. Eu não consigo perdoar, não. Herege. Se você disser isso, você está cometendo uma heresia chamada docetismo, maniqueísmo, monofisismo, gnosticismo. Você está negando a natureza humana de Jesus. Jesus assumiu a natureza humana em tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Jesus foi provado em tudo como nós. Jesus assumiu a natureza humana em tudo, menos na desobediência, menos no pecado. Como é que você diz assim? Ah, padre, amar como Jesus amou. Jesus é Deus, Jesus é santo. Jesus é Deus, mas se fez igual a você. Diz para quem está do seu lado: Jesus se fez igual a você. O que ele fez, você pode fazer. Ei, Jesus se fez igual a você. O que ele fez, você pode fazer. Quando é que você vai entender isso? Não venha com essa história: ô padre, mas Jesus é santo, Jesus é Deus. Sim, é Deus, mas se fez homem.
Sim, é Deus, mas assumiu a natureza humana. O que é o Natal? É Deus assumindo a nossa natureza, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas contingências, os nossos limites, e passando pelas vicissitudes pelas quais eu e você passamos todos os dias. Então, se você disser: ô padre, eu não consigo perdoar aquele vizinho não, mas Jesus não perdoou. Ah, padre, é Jesus que é Deus. Diz para quem está do seu lado: você é um herege. Você é um herege de primeira categoria. Porque Jesus, ele se fez homem igual a mim, igual a você. E tudo que Jesus fez, você pode e deve fazer. É tanto que Jesus disse, olha o que Jesus disse. Palavras minhas não, palavras jesuanas, cristológicas. Jesus disse assim: quem crê em mim, deixa eu fazer a pergunta, quem crê em Jesus aqui, levanta o braço, diga eu bem forte. Ixi, como foi fraco, espera. Quem crê em Jesus aqui, levanta o braço, diga eu bem forte. Escute. Toda vez que eu escuto essa palavra, é uma tapa na minha cara. Jesus disse assim: quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará as obras maiores do que as que eu faço. Vocês entenderam? Quem crê em Jesus, fará as obras que Jesus fez, e fará obras maiores do que as que Jesus fez. Portanto, se você crê em Jesus, você vai fazer tudo o que Jesus fez, e ainda fará obras maiores do que as que Jesus fez. Só que estou dizendo isso, isso para quem está do seu lado, não é o padre não, é Jesus. Aprenda, faça a obra de Jesus, e deixe de ser um docetista, um maniqueísta, um monofisista, um gnóstico, um herege, que nega a humanidade de Jesus. Olha para mim, a natureza divina, ela se uniu à natureza humana. As duas naturezas estão unidas de forma indissolúvel, de forma inseparável. Em Jesus, Deus e os homens estão casados para sempre. Quem aqui está casado com Deus? Levanta o braço. Quem está casado com Jesus? Quem está? Em Jesus, a natureza divina casou-se com a natureza humana para sempre. É o que nós chamamos na teologia de união hipostática. O que é a união hipostática? Hipóstase é pessoa. Numa mesma pessoa aconteceu a união para sempre de duas naturezas, de duas essências, de duas vontades. A vontade divina com a vontade humana. A natureza divina com a natureza humana. Gente, eles não estão associados, eles não estão justapostos. Não, as duas naturezas estão juntinhas, unidas para sempre. A natureza divina e a natureza humana uniram-se para sempre na pessoa de Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Portanto, em Jesus, eu e você temos acesso à natureza divina, porque a natureza divina abraçou a natureza humana, abraçou-me, abraçou você em Jesus de Nazaré. É por isso que São Paulo diz, nesse mesmo versículo, Colossenses 2:9, em Cristo habita de forma plena a divindade, de forma corporal habita a plenitude da divindade. E ele diz assim: em Cristo vocês têm tudo de modo pleno. Em Cristo vocês têm tudo de modo pleno. Ó, chega, eu me arrepio. Em Cristo vocês têm tudo de modo pleno. Vocês acreditam que ainda tem gente que fica esperando outro Cristo, outro Messias? Tem
Tem gente que fica esperando outro presente. Diz para quem é ao seu lado: não espere outro presente não, o presente maior é Jesus. Ah, meu Deus do céu. Por favor, brigue com quem está do seu lado, pode brigar mesmo. Não espere outro presente não. O presente maior, pleno, perfeito, definitivo é quem? É Jesus. E eu peço uma salva de palmas para Ele, bem forte. Aplaude Jesus, igreja, com gosto. Em Cristo, vocês têm tudo de modo pleno, perfeito, definitivo, inesgotável. Amém? E aí, gente, as duas naturezas, elas se uniram para sempre. União hipostática. Você nem pode negar a natureza divina, porque senão Jesus não seria o nosso Salvador, o nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Libertador que veio dos céus, o Filho do Altíssimo. E nem pode negar a natureza humana, porque também não seria o Salvador. Como é que ele salvaria alguma coisa que ele não assumiu? Como é que ele salvaria alguma coisa que ele não abraçou? Como é que ele salvaria a natureza humana se ele não acolheu a natureza humana? Se ele não se fez homem por nós e para a nossa salvação. Amém? O credo niceno-constantinopolitano e depois o concílio ecumênico de Calcedônia, eles dizem assim: Jesus foi gerado e não criado, gerado do ser do Pai, gerado do coração do Pai, gerado da essência do Pai, gerado do poder e do amor do Pai, não criado. Mas há 2000 anos, esse ser que foi gerado do ser do Pai, ele assumiu a natureza humana no ventre e no útero de Maria de Nazaré. E o credo diz assim: as duas naturezas, humana e divina, estão unidas para sempre. E ele usa 4 palavras: união sem confusão, união sem confusão, união sem confusão, sem mistura e sem divisão, união sem confusão, sem mistura e sem divisão. O que é isso, padre? Isso é para dizer que a natureza divina continua sendo natureza divina, a natureza humana continua sendo natureza humana. A natureza divina não engoliu a natureza humana, e a natureza humana não engoliu a natureza divina. Continuam sendo duas naturezas distintas, mas unidas. Faz assim com a mão, só uma mão. Coloca lá em cima. Isso aqui é a natureza divina. E pega a outra mão, segura essa. E pega a outra mão e faz assim embaixo. Aqui é a natureza humana. Segura o microfone aqui, meu filho, por favor. Por favor. Natureza divina, verbo divino, verbo eterno, que sempre existiu desde toda a eternidade. Natureza humana, aqui ó. Ó, no ventre de Nossa Senhora, nós aqui ó, humanos, embaixo. Deus lá em cima. Só uma simbologia. No ventre de Nossa Senhora, o que foi que aconteceu? A natureza divina se uniu à natureza humana para sempre. Deus sustenta nossa mão para sempre. A natureza, de novo, divina, embaixo, a natureza humana, a natureza divina assumiu a natureza
humana. E Deus veio nos abençoar. E Deus veio nos levantar. E Deus veio nos agraciar. E Deus veio nos salvar para sempre. Amém, igreja? E só para eu concluir, você pode estar dizendo assim: mas padre, essa cristologia é muito difícil, é inacessível. Essa teologia sistemática, dogmática, isso não interessa a mim não. Olha para mim. Será que Jesus, quando nasceu naquela simplicidade, na manjedoura, circundado dos pastores, depois dos magos, Jesus ali naquela noite escura, naquele estábulo, naquele coxo, envolto de faixas, de lençóis, Jesus nu, frágil, o pequeno menino Jesus ali, arrodeado de animais, circundado de animais. Será que aquela criança simples sabia tudo isso, padre? Divindade, humanidade, consubstancial ao Pai e ao Espírito, consubstancial a nós, seres humanos, 100% Deus, 100% homem, união hipostática. Meu Deus, união sem mistura, sem confusão, sem divisão de duas naturezas, de duas vontades. Padre, eu não estou entendendo nada disso. Será que Jesus entendia isso? Olha para mim, só para vocês compreenderem como aquela criança tão simples é ao mesmo tempo tão complexa. Como aquela criança tão pequena é ao mesmo tempo tão grande. Como aquela criança tão frágil é ao mesmo tempo tão forte. Como aquela criança de uma simples aparência é ao mesmo tempo tão bonita. Não é à toa que a história da humanidade, ela se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é o divisor de águas da história da humanidade. E todos precisam se curvar diante do grande, inesgotável mistério que é Jesus Cristo. Eis o mistério da nossa fé. Todos precisam se curvar. Jesus mexeu com a cabeça e o coração de todos, com a alma e o espírito de todos. E todos hoje estudam Jesus. E todos hoje mergulham em Jesus. E todos hoje meditam Jesus. As academias, as ciências, as mentes mais brilhantes, mais intelectuais, os grandes arcabouços literários, tudo estuda Jesus. E eu concluo, olha para mim. Jesus é o máximo. Jesus é lindo e maravilhoso. É um mistério imperscrutável, insondável, inesgotável. Mas sobretudo, Jesus é amor. Ele veio lá da mansão dele para me amar e para amar você. Se você não entendeu nada do que eu disse, subordinacionismo, monofisismo, adocionismo, docetismo, gnosticismo, meu Deus, eu não estou entendendo nada disso. Então fique só com a palavra. Jesus é o amor que veio lá do céu para amar, salvar, curar e libertar toda essa humanidade ferida, chagada, machucada e necessitada. Se você não entender nada disso, entenda só isso: Jesus é Deus que veio abraçar você, que veio beijar você, que veio se casar com você, que veio iluminar a sua vida para sempre. Se você não entender nada do que o padre está dizendo, que o padre hoje está meio doido, é porque o amor deixa a gente doidão. Se você não entender nada disso, entenda: Jesus é o amor. E assim como naquela manjedoura ele estava envolvido de glória, de poder e de vitória, hoje você está envolvido de muito amor, de muita luz, de muito perdão e de muita misericórdia na sua vida. Que você se sinta amado, que você se sinta glorificado, e em Jesus, humano, divino,
divino humano, você se sinta abraçado, perdoado e reconciliado com Deus para sempre. Que Deus nos ilumine. Muita paz, muita saúde, muitas bênçãos e muitas felicidades para todos vocês. Deus abençoe.